Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Se você pensa em abrir um negócio ou está dando os primeiros passos para empreender, está na hora de aprender a ter uma boa relação com o dinheiro. Afinal, se você não se planejar, corre o risco de comprometer não só o sonho do próprio negócio, mas também as suas finanças pessoais. E se tem gente que começa um negócio perdendo dinheiro por falta de planejamento financeiro, com você não precisa ser assim. Para te ajudar a dar este passo com mais segurança, eu vou conversar com os especialistas em finanças Luiz Kugola e André Spadeto, criadores da ferramenta Meu Planner Financeiro, para entender como se preparar financeiramente para abrir um negócio do zero sem ficar cheio de dívidas. André e Luiz, sejam bem-vindos ao Negócio em Dia. É um prazer receber vocês. Muito obrigada, Juliana. Prazer estar aqui. Obrigada por ter nos convidado. Muito obrigado, um prazer. Para a gente começar, então, por que é tão importante organizar as finanças pessoais antes até mesmo de pensar em investir em um negócio? Certo. É muito importante mesmo, né? A gente conseguir se organizar financeiramente no âmbito pessoal, porque quem não consegue se organizar financeiramente vai ter dificuldades também em organizar as finanças da empresa. E conforme a gente sabe, né, o Sebrae também, ele mostra que a principal causa para o fechamento de pequenas empresas no Brasil é a má gestão financeira, né? Uma gestão financeira inadequada. Cerca de 48%, né, quase metade das micro e pequenas empresas acabam fechando por problemas relacionados à falta de planejamento financeiro, descontrole do caixa. Então, por isso que é tão importante que a gente consiga se organizar no âmbito pessoal primeiro, para depois pensar em dar o próximo passo, que seria, né, empreender, ter a sua própria empresa. Realmente é um índice expressivo, né? Dentro da vivência de vocês, quais são os principais erros e acertos que as pessoas cometem quando planejam abrir um negócio? Bom, o erro principal, de fato, assim, que a gente vê é realmente misturar as finanças pessoais com as finanças empresariais. Achar que o caixa da empresa é dinheiro para ser utilizado na vida pessoal diretamente. Exatamente. E, assim, né, além dessa mistura das finanças pessoais e empresariais, tem muitas pessoas que confundem faturamento da empresa com o lucro da empresa. Então, acabam utilizando o faturamento para custear, né, o dia a dia, não só da empresa, mas também o dia a dia próprio, e depois acaba faltando caixa da empresa para conseguir fazer com que a empresa continue, né, funcionando, o funcionamento dela, com os custos fixos e os variáveis também. Outro ponto que quando, além, né, dessa confusão de faturamento com lucro, quando há lucro de fato da empresa, muitas pessoas acham que 100% do lucro deve ser utilizado como distribuição de lucros para os sócios, né? E acabam não deixando nenhuma reserva na empresa para crescimento e melhorias constantes. Porque é esse dinheiro que a gente deixa na empresa para a gente conseguir investir no crescimento, melhorar a infraestrutura, ou mesmo contratar mais pessoal, é que vai fazer com que a empresa consiga, a médio e longo prazo, crescer também e se estabelecer no mercado, né? Então, não dá para retirar todo o lucro da empresa para o uso pessoal. Outro ponto, pensando nos acertos, é justamente pensar já numa reserva de caixa para a empresa. Né? A pessoa que já está criando a empresa já conseguir prever, né, já fazer um planejamento de quanto que ela vai gastar com custos fixos, custos variáveis dos próximos meses e já ter essa reserva logo de início para poder garantir aí uma certa estabilidade no começo. Exato. Além disso, né, algo que é muito importante quando a gente fala de acertos, quando você planeja abrir um negócio, é você ter uma rotina financeira, né, com um fechamento semanal, um fechamento mensal, para você fazer esse tipo de reserva e também entender como que está indo a sua empresa, se está dando lucro, se você precisa rever a precificação, por exemplo, né, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em saber precificar o produto ou o serviço que está entregando, né, a gente acaba fazendo o preço na intuição, sem saber qual é a margem de contribuição daquele produto ou daquele serviço de fato, muitas pessoas acabam esquecendo
esquecendo os impostos, custo de maquininha ou de frete. Então, é importante que você, com essa sua rotina financeira, você consiga ver se a sua precificação está correta também, e existem formas de você saber qual é a melhor precificação para o seu produto, né? Definindo ali a margem de contribuição e tudo mais. É muito importante que você tenha essa clareza constante. Então, semanalmente, mensalmente, fazer todo esse estudo. E claro, né, um dos erros que a gente vê também acontecer é que muitas empresas já começam com custos fixos muito elevados desde o início da operação. Então, às vezes as pessoas querem abrir um negócio e já começam com uma infraestrutura muito grande, um aluguel muito caro, muitas pessoas, né, trabalhando para elas, um custo de pessoal alto. Então, isso acaba às vezes, dificultando porque você não tem uma previsibilidade de caixa logo no início da operação do seu negócio. Então, você deve escalar os custos fixos, né, da sua empresa, do seu negócio, progressivamente, à medida que a empresa e a operação vão se mostrando rentáveis. Então, é justamente isso, né? Não dar um passo tão grande inicialmente e, na verdade, ir vendo como seu negócio reage, como, né, ao mercado, para você poder escalar o seu empreendimento também. Certo, muito bacana tudo isso. E a gente sabe, né, que aí vocês já falaram que o planejamento financeiro ele é fundamental para a saúde da empresa, né, para a sobrevivência da empresa. Mas a falta dele, além de impactar o negócio, ele também pode impactar a vida pessoal e emocional do empreendedor. Tá certo isso? Com certeza, com certeza. Olha, o que a gente vê, né? Quando não tem um planejamento financeiro anterior à abertura da empresa ou do empreendimento, né? A pessoa ela pode acabar trabalhando com a pressão de ter que fazer dinheiro suficiente para cobrir os seus custos pessoais mensais e os custos da empresa. Então, acaba que confunde realmente as finanças, né? PF, PJ, e isso desde o início do funcionamento da empresa. Isso pode se tornar um ciclo vicioso, né? Porque o empreendedor ele vai precisar do dinheiro do caixa da empresa para conseguir se manter no mês. Isso traz, claro, ansiedade, preocupação, dependência dos resultados do mês para a sobrevivência pessoal, né? E, claro, também essa parte da incerteza financeira, que mantém, né, o estresse alto, o cortisol alto, dificulta o sono. Muitas pessoas acabam tendo insônia, né, para tocar o seu negócio. E, claro, isso atrapalha também o foco. Justamente. E tem outro ponto também que as pessoas acabam tomando decisões para a empresa por medo, né? Acaba aceitando um cliente ruim, fecha contrato desequilibrado, acaba adiando algumas coisas. Então, a pessoa não vai focar no crescimento da empresa. Como a Luísa já disse, ela vai acabar focando em resolver o problema na vida pessoal. Empresarial acaba tendo que ficar apagando o incêndio financeiro, né? Então, essa é a questão, né? Sem um planejamento financeiro, acaba que muitas coisas, né, podem sair do que você espera, porque imprevistos acontecem tanto na vida pessoal quanto na empresarial, e o empreendedor ele acaba tendo que lidar, né, com essa ansiedade, ficar apagando incêndio, ao invés de ter a mente tranquila para lidar com o negócio, estratégias de crescimento do negócio mesmo. Com certeza. E apagar incêndios certamente faz parte aí da rotina de muitos daqueles que estão nos ouvindo. Infelizmente, né? Mas eles estão aqui para mudar tudo isso. Então, agora vamos partir para a prática. Quais são os primeiros passos que uma pessoa deve dar para organizar o orçamento pessoal? Bom, primeiramente, a pessoa ela deve saber quanto ganha e quanto gasta no momento atual. A pessoa ela deve conhecer, de fato, a própria realidade financeira, né, os seus hábitos de consumo, ela poder colocar, por exemplo, no Excel, quais são os gastos que ela tem, alimentação, aluguel, custos no dia a dia, né, alimentação fora de casa. Então, assim, ela vai conseguir ver, de fato, com o que ela está gastando o dinheiro dela que ela recebe no mês. Né? E a partir de então, ela vai conseguir ter um planejamento, ela vai conseguir fazer um planejamento orçamentário que vai possibilitar ela viver um degrau abaixo da sua renda, porque você conhecendo onde você gasta e quanto, com base também no que você recebe no mês, você consegue também criar esse planejamento de forma a fazer sobrar dinheiro para você viver um degrau abaixo, que a gente recomenda em torno de 20 a 30% da renda que a pessoa tem no mês, ela deve ser de sobra no final do mês.
Então, e se ela não conseguir, buscar pelo menos 10% dessa reserva. Justamente, e porque, igual o André falou, né? Quando você sabe a sua realidade financeira, você cria o seu planejamento orçamentário cortando onde é possível, né? Para criar uma sobra mensal. Por quê? Essa sobra mensal é imprescindível para a criação de uma reserva, né? Uma reserva de segurança, uma reserva de emergência. Porque você deve, antes de começar a empreender, deve ter uma reserva destinada à sua segurança financeira, que deve ser pelo menos, né, cobrir 12 meses do seu custo mensal para ter um colchão financeiro, porque esse valor, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Esse valor de 12 meses, ele deve ser utilizado para você ter um colchão financeiro nos primeiros meses da sua empresa, né? Que a gente sabe que não vai dar tanto lucro, a maioria das empresas não começa dando lucros exorbitantes logo no início. Então, geralmente a gente fala, né, de 12 meses, e esse valor ele deve ficar investido em algum ativo com rendimento seguro, né? Então, quando a gente fala de investir esse dinheiro, é para não deixar ele parado na sua conta corrente, ou mesmo não na poupança, porque o rendimento da poupança é abaixo de outros ativos também seguros. Então, quando a gente fala, né, de um rendimento seguro, pode ser como o Tesouro Selic, ou um CDB com rendimento de 100% do CDI, e é muito importante também que esse valor esteja em um ativo com liquidez diária, ou seja, deve ser fácil ter acesso ao dinheiro investido em casos de emergências, né? Quando a gente fala de liquidez diária, é que se você retira, você faz uma retirada do dinheiro do seu investimento, ele cai na sua conta hoje mesmo, ou dependendo do horário, né, no máximo até o dia seguinte. Então, é importante, né, tanto você ter o seu planejamento orçamentário, quanto criar essa reserva. Muito boas as dicas. E André e Luiz, como que a gente faz, então, tendo tudo isso em mente, como que a gente faz para separar na prática as finanças pessoais das finanças do negócio, mesmo sendo MEI, ou até mesmo tendo um negócio que ainda não foi formalizado? Então, o primeiro passo, de fato, é abrir uma conta para PJ. E, claro, se o seu negócio ainda não foi formalizado, né, você não vai ter um CNPJ, então não vai dar para abrir uma conta empresarial. Então, a ideia é que você tenha pelo menos uma conta separada da sua conta que você vai utilizar para as contas pessoais, né? Então, você abre em outro banco, pode ser um banco também que não tenha custos, né, para você ter essa conta. Então, todo o seu controle financeiro de PF e PJ, então o seu controle financeiro pessoal deve ficar em uma conta e as entradas e saídas da sua empresa devem ficar na outra conta, né? Então você não pode misturar entradas e saídas empresariais e pessoais no mesmo lugar. E, né, fora isso, ter ferramentas para que você consiga fazer a organização financeira das suas, né, da sua vida pessoal e da sua vida empresarial de forma distinta, né? É importante não só ter bancos separados, mas também você fazer o controle do que entra e o que sai em ferramentas separadas também. Pode ser planilha, por exemplo, né? Justamente, no caso das contas bancárias, por exemplo, se a pessoa ela faz uma distribuição de lucros, então seria uma entrada, né? Seria uma receita, um salário, o que for, na ferramenta de organização financeira pessoal. Então é justamente separar por completo, como se realmente você estivesse trabalhando para uma outra empresa e você estivesse recebendo esse dinheiro para você organizar a sua vida financeira pessoal. E aí, né, vocês já falaram da importância de ter uma reserva de emergência, de ter todo esse planejamento, mas como que esse empreendedor ele cria essa reserva de emergência adequada antes de abrir um negócio? Vocês falaram daquela questão do período, mas como que ele vai identificar esse valor mínimo, ou existe algum percentual recomendado? Como que ele consegue criar essa reserva para começar o negócio com o pé direito? Certo, perfeito. Conforme a gente falou antes, né, a gente indica uma reserva de emergência que cubra 12 meses do custo mensal pessoal da pessoa que está querendo começar a empreender, né? E por que a gente fala 12 meses? Geralmente, quando a gente está falando, a gente presta consultorias financeiras também, e para pessoas que são CLTs ou pessoas que são funcionários públicos, não precisa ser uma reserva de emergência tão grande, que cubra, né, um ano de custos pessoais. Pode ser de 3 a 6 meses. Né? 3 meses, se você tem uma grande estabilidade no seu trabalho, como é o caso de servidores públicos, e 6 meses, caso você seja profissional liberal, CLT, por exemplo, que tem um pouquinho mais de incerteza, né? Instabilidade.
Quando você pensa em empreender, a incerteza e a instabilidade é ainda maior, né? Porque no primeiro ano da empresa, os lucros, né, não costumam ser suficientes para custear o estilo de vida atual do empreendedor. Então, nesses primeiros 12 meses, é importante que o empreendedor ele tenha esse colchão financeiro, né? E como saber realmente qual é o custo mensal pessoal que as pessoas têm, né? Ou qual é o seu custo mensal pessoal? Aí a gente volta ao que o André falou um pouquinho antes, que é justamente de você conhecer a sua realidade financeira. Então, você saber exatamente quanto que você ganha hoje e quanto que você gasta. E com base nisso, né, fazer o seu planejamento orçamentário, e aí esse planejamento orçamentário dos custos que você tem para viver durante o mês, com alimentação, moradia, transporte, tudo aquilo que é essencial para a sua vida, você vai saber que é aquilo ali que é o seu custo mensal. Então, por exemplo, se você tem um custo mensal de R$ 4.000, você deve calcular uma reserva de emergência de cerca de R$ 48.000. Pode parecer muito para algumas pessoas, mas é isso que vai te trazer tranquilidade para você conseguir empreender sem ter que ficar apagando incêndio. Então, o ideal é que você se planeje antes de abrir a sua empresa para que você não tenha que passar sufoco, né, nos primeiros meses e no primeiro ano de operação do seu negócio. Tenho certeza que muita gente que está aqui ouvindo a gente vai falar que não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum. Então, vamos lá. Qual que é a dica que vocês dão para ajudar essas pessoas a criar esse hábito? Como se planejar para realizar sonhos, tanto no curto, médio e longo prazo? Então, justamente, muitas vezes o problema em guardar dinheiro se dá pelo fato mais de a pessoa não saber com clareza quanto que ela ganha e quanto que ela gasta no mês, né? E, além disso, a pessoa pode ter assumido o padrão de vida com um custo mais alto do que a renda dela permitiria, né, de fato. Então, o ideal, o primeiro passo seria a pessoa saber quanto que ela ganha e quanto que ela gasta no mês. E criar um orçamento com teto de gastos, né, que você pode definir esses limites de gasto, por exemplo, eu quero gastar no máximo com alimentação R$ 1.000 por mês, né? E isso vai permitir você ter um controle maior, fazer sobrar dinheiro no mês, para assim você conseguir criar essa reserva de emergência, por exemplo, que é o primeiro objetivo que a gente aconselha da pessoa criar, e também os demais objetivos que seriam sonhos pessoais, por exemplo, de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, de curto prazo, uma viagem com a família, médio prazo, um casamento, ou longo prazo, que seria a própria independência financeira. Exatamente. E claro, quando a gente fala, né, sobre não conseguir guardar dinheiro de jeito nenhum, existem dois pontos em que a gente pode pensar. O primeiro é esse que o André falou, que às vezes você tem que reduzir os seus custos de acordo com a sua renda mensal, mas também tem pessoas que já reduziram, né, os custos mensais ou não conseguem reduzir mais esses custos, e aí elas têm um problema que é a renda dela pode estar baixa. Então, para esse tipo de situação, né, você deve aumentar a sua renda. E o mais indicado é a criação de renda extra, não necessariamente com empreendimento logo de cara, né? Não necessariamente com o empreendimento, mas algo que não precise de um investimento inicial, né? Por exemplo, você pode tentar uma promoção no seu trabalho atual para conseguir ganhar mais dinheiro enquanto você, né, tenta se organizar, juntar dinheiro para você conseguir empreender. Existem pessoas também, né, que podem cuidar de pets, cuidar de cachorro ou gato, passear com cachorros na vizinhança, dar aulas de reforço, fazer alguma coisa que você goste e que não precise de um investimento inicial para você começar a ganhar dinheiro extra para você complementar a sua renda. Porque você deve conseguir priorizar, né? Priorizar a criação de renda, fazer sobrar dinheiro no seu mês, para que realmente você consiga reservar dinheiro para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E também tem a questão de você saber priorizar, né, os seus sonhos, né, as metas, a criação da reserva. Porque sobrando dinheiro, você recebendo dinheiro, por exemplo, o salário, por que não priorizar, você já direcionar o dinheiro que seria para reserva de emergência e viver com o resto, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem a nossa distribuição de lucros, né, o dinheiro chega na nossa conta, a gente já tem nossos planos definidos e a gente já encaminha nosso dinheiro para os investimentos, que são destinados a esses planos. Então, a gente é obrigado a viver com o resto.
durante um mês. Exatamente, é o que a gente fala, né, sobre se pagar primeiro, porque não adianta, né, quando a gente fala, se sobrar dinheiro esse mês, eu vou juntar. Não funciona assim, porque na maioria das vezes, quando a gente vê dinheiro na nossa conta corrente, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer para esse dinheiro acabar sendo gasto, né? Vai aparecer uma promoção, ou um restaurante com amigos, ou qualquer outro imprevisto que vai fazer com que o dinheiro suma da nossa conta corrente. Então, é preciso que você se pague primeiro, tendo em mente realmente quais são os seus objetivos, os seus sonhos, e colocando eles como prioridades. Assim que você receber o seu salário, ou você receber a sua distribuição de lucro, prolabore, que seja, né? Você já separar a quantia necessária para aqueles seus objetivos. E aí você vai viver com o restante, né? E não o contrário. Porque a gente, né, o ser humano como um todo, é mestre em fazer o dinheiro acabar no final do mês. Então, é por isso que a gente tem que fazer já essa separação no início do mês e tirar de vista. Não deixa esse dinheiro que você separou na sua conta corrente, porque senão ele vai sumir de lá também. E no caso, quando o empreendedor tem dívidas pessoais, o que deve fazer primeiro? Ele deve quitar essas dívidas ou já começar a investir no negócio? Uhum. Bom, quando a gente fala de dívidas, né, vem junto delas tudo aquilo que a gente falou antes, ansiedade, medo de não conseguir fazer o dinheiro sobrar, né, ou dar até o final do mês. Então, inicialmente, né, o que a gente fala é que realmente o melhor é quitar as dívidas pessoais primeiro, especialmente se você estiver lidando com dívidas de rotativo do cartão de crédito ou cheque especial, que esses são dívidas, né, que têm juros muito altos. São os maiores juros do mercado, né, atualmente. Então, você deve conseguir quitar essas dívidas antes de você começar a empreender, né? Existem empréstimos pessoais caríssimos também, então é importante que você tire isso do seu radar de preocupações antes de que você abra uma empresa, né? Porque os juros compostos, eles estão trabalhando contra você quando são juros compostos de dívidas, né, de endividamento. Eles tendem a crescer mais rápido do que a maioria dos novos negócios conseguem render nos primeiros meses. Então, o mais importante, realmente, o mais indicado é que você consiga se livrar delas antes de um novo empreendimento. E aí que a gente já entendeu, agora que a gente entendeu, né, toda a importância dessa questão do planejamento financeiro, vamos lá. Quais são as ferramentas ou métodos simples, né, que eles podem usar para ajudar neste controle financeiro? E mesmo para quem não entende nada de planilha ou contabilidade, o que eles podem fazer? Tem alguma coisa que eles podem usar? Então, a primeira coisa assim que a gente recomenda é realmente ter a conta PJ, né, a conta bancária PJ, e dentro dela você conseguir separar. É como se fosse três contas lá. Na conta normal, na conta corrente, você vai deixar a operação do dia a dia. Você pode também criar um investimento dentro dessa conta, no caso no banco, para os tributos e outro investimento para o reserva de caixa. É realmente você estruturar, né, criar centros de custo dentro da conta bancária para você ter uma organização melhor, né? E claro, uma outra coisa seria ter a rotina financeira semanal, né? Conferir os recebimentos, cobrar os inadimplentes, né? Fazer o controle de caixa da empresa de fato, né? E como ferramenta, claro, a famosinha planilha do Excel, né? Hoje, no mundo inteiro, é a ferramenta mais utilizada para controle financeiro das empresas, né? Inclusive controle de pessoa física e também controle de pessoa jurídica, né? Então claro deixar de fato aí separado ambos os controles. E aí, para quem adora fazer tudo no meio digital, vocês teriam indicações de aplicativos ou de programas mais intuitivos e práticos? Sim, inclusive a gente trabalha com isso, a gente desenvolveu o meu planner financeiro e o meu planner financeiro empresas, justamente para ajudar as pessoas a conseguirem se organizar financeiramente, né? O meu planner financeiro, ele foi desenvolvido com foco em finanças pessoais, então é realmente para você conseguir colocar a casa em ordem, né? A sua vida pessoal em ordem. E o MPF Empresas, que é o planner empresarial, ele foi desenvolvido com foco em finanças PJ, em finanças empresariais. Lá no MPF Empresas, basta o empreendedor, né, o usuário, lançar as entradas e saídas da sua empresa, que o planner ele já gera a DRE automaticamente, né?
que é o demonstrativo do resultado do exercício, que é muito importante para as empresas, né, para a gestão empresarial, também gera o fluxo de caixa mensal automaticamente, fluxo de caixa diário, tem a parte de dashboards, né, onde você consegue analisar como estão as entradas, qual é a sua maior fonte de renda dentro da sua empresa, ou mesmo como estão as suas saídas, né, os maiores gastos, ou com quais fornecedores você mais gasta. Então, assim, a gente fez de uma forma para ser bem intuitiva e prática realmente. A pessoa não precisa saber nada de planilha, nada de Excel, só precisa saber inserir dados ali, que é muito simples. E a gente, claro, né, fez vídeos explicativos de cada área e funcionalidade de ambas as ferramentas, do meu planner financeiro quanto do MPF Empresas, para ficar bem simples a usabilidade. Muito legal as dicas. Então, depois, com tudo isso, quando a gente já tem um cenário um pouquinho melhor, quando o negócio começa a gerar a receita que foi planejada, quais são os cuidados que o empreendedor deve ter para não gastar tudo de uma vez? Perfeito. Bom, o que a gente vê, né, na vida empresarial, mas também isso é reflexo da vida pessoal, né, que é quando a receita bate a meta ou quando a gente começa a ter um faturamento maior, na vida pessoal seria um salário maior, o risco é que os gastos aumentem no mesmo ritmo, né? Muitas vezes a gente vê pessoas com salários altíssimos que gastam exatamente aquilo que elas recebem e não conseguem juntar dinheiro ou, né, se aprimorar. O mesmo acontece com empresas, né? Muitas empresas, quando elas batem a meta de faturamento, acabam que os custos vão aumentando também, né? Então, o que é importante o empreendedor fazer nesse momento? É importante criar um teto de despesas fixas e cuidar para não aumentar as despesas fixas sem planejamento, né? Claro que a gente quer investir na empresa, a gente quer investir no nosso negócio, fazer ele aumentar, mas a gente só deve aumentar os custos fixos com pessoal, aluguel, ferramentas, infraestrutura no geral, né? Depois de 2 ou 3 meses que você tiver batendo a meta do seu faturamento, né? E tiver uma previsão de payback desse investimento em pelo menos ali 6 meses. Então é isso, é não aumentar os gastos indiscriminadamente, né? Você deve definir limite de gastos por centro de custo e também como você gostaria de fazer investimentos na sua empresa. E claro, em todo fechamento de caixa, né, da empresa já deve ser planejado, ele já deve ser reservado um dinheiro que seria destinado aos custos fixos, os custos variáveis, né, como tributos, aí tem um aluguel, mão de obra, né, e já pensar também, como eu já disse anteriormente, da criação dessa reserva, né, de emergência da empresa, de fato. E lembrar também que o lucro da empresa não é lucro do empresário, né? Então, realmente tratar como se fosse outra pessoa que estivesse pagando pelo seu serviço. Luiz e André, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu quero agradecer pela participação e por todo o conhecimento que vocês compartilharam com o nosso público. E eu sei que tem muito mais nas redes sociais de vocês, então, por favor, deixem um @ de vocês para o pessoal de casa ir acompanhar. Justamente, eu super recomendo que vocês sigam ambos os perfis nossos do Instagram, tanto sobre organização financeira pessoal, como organização financeira empresarial. Para o pessoal, a gente tem o @o_meu_planner_financeiro, planner com 2 N's, né? E para empresas, o @MPF Empresas. E vocês podem encontrar a gente no Instagram e no YouTube também. Muito obrigada, pessoal. E se planejar financeiramente é um dos passos mais importantes para garantir que o sonho de empreender não se transforme em dor de cabeça. Se você está pensando em dar este passo, coloque em prática as estratégias do André e da Luiz e participe do jogo do mês do empreendedor na Academia Saí. Aprenda muito sobre finanças, conquiste moedas, avance casas e desbloqueie um negócio de sucesso. E por falar em finanças, que tal economizar de verdade nas compras para o seu negócio? O Açaí está completando 51 anos e você está convidado para a festa. Durante o mês de outubro, todas as lojas do Açaí ficam abertas por mais tempo, das 6 da manhã até as 23 horas, com descontos imperdíveis e milhares de prêmios para você concorrer. Passe na loja Açaí mais perto de você e aproveite essa festa da economia. E assim chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio de Balduco. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Saí,
um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!